Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de ótica geométrica, né? E no vídeo passado, né, na aula passada, nós falamos sobre os espelhos planos, né, reflexão da luz, espelhos planos. E agora, né, nós vamos falar de espelhos esféricos. Até esse momento, né, nós estávamos tratando com a superfície plana, refletora, onde a imagem era virtual, direita, enantiomorfa e de mesmo tamanho. Então agora a gente vai ver que existem equipamentos, né, espelhos, onde eu vou ter alterações na estrutura da imagem, tá? Então, primeiro, o que é um espelho esférico, né? Você pega uma esfera refletora e secciona, né? Você corta essa esfera. Então, a parte interna é a côncava, a externa é a convexa. Aí você vê qual é a refletora, né? Se a parte refletora for a parte externa, tá? Eu tenho um espelho convexo. Se a parte refletora for a parte interna, nós temos aí um espelho côncavo, tá? Então, basta você observar, por exemplo, uma esfera, né, como no período natalino, que está se aproximando aí, as pessoas usam muitos enfeites esféricos e que refletem. Ali é um espelho esférico. A colher, a concha metálica, né, que você utiliza para tirar feijão da panela, por exemplo, é um exemplo de superfície refletora esférica, né? E aí você pode fazer experimentos, por exemplo, com a colher, na parte côncava e na parte convexa, e ver a alteração de imagem formada, claro, né, com superfícies metálicas, tá? Então, veja, existe um fenômeno, né, que é a questão da distorção da imagem quando você observa no espelho esférico, tá? Que a gente vai minimizar esse efeito, eliminar esse efeito aqui, tá? Com o que nós chamamos de condições de nitidez de Gauss. Carl Gauss foi um matemático e físico, né, que modelou matematicamente muitas situações, tá? Então, veja, as condições de Gauss são as seguintes, tá? O objeto tem que estar próximo do espelho, o que vai gerar algumas consequências. Os raios que incidem no espelho devem ser paralelos ou pouco inclinados, tá? E a abertura do espelho não pode ser muito grande, então elas não podem ser maior do que 10 graus. E aí eu vou ter aí, por exemplo, um espelho que não satisfaz e um espelho que satisfaz as condições de Gauss, tá? E você vê a diferença de nitidez da imagem. Então, tudo que a gente for questionar daqui para frente, né, nós vamos estar aqui nos espelhos e lá nas lentes, quando nós chegarmos mais à frente a falar das lentes, nós vamos mencionar aí, trabalhar sempre com as condições de Gauss, tá? Então, nós temos, nessas condições, algumas representações que nós vamos utilizar. Nós vimos espelhos côncavos e convexos na sua realidade, e aí na forma representativa, tá? Nós vamos falar dessa convenção de sinal mais à frente, mas nós temos, por exemplo, que o espelho côncavo, que ele é um espelho convergente, ele converge todos os raios que incidem neles. Raios solares, por exemplo, numa região chamada de foco, tá? Então eu tenho um foco real, e o valor, quando eu vou trabalhar na questão analítica, eu tenho um foco positivo, tá? E no espelho divergente, que é o espelho convexo, um foco negativo. A gente vai ver o porquê o convergente, porquê o divergente em instantes. Então, aí é um experimento que é feito em laboratório, tá? Nós temos um emissor de luz, certo? Então, tá aqui o emissor de luz e tá aqui o emissor de luz. Aqui eu tenho um feixe de luz, tá? E quando a gente fala de convergente, está aí a explicação da convergência, certo? Os raios, perceba que os raios refletidos, eles convergem para um local. Esse pontinho aqui, onde os raios estão se cruzando, nós chamamos de foco. Então, o foco
é a região onde, de forma real ou de forma virtual, como no espelho convexo, né, perceba que se eu prolongar todos esses raios aqui, eles vão se encontrar num ponto que é o foco. Então, você pode depois fazer esse exercício e ver que os prolongamentos do raio, que é o que gera a imagem virtual, eles se encontram num foco virtual, que matematicamente a gente denota como negativo. Tem uma história interessante sobre os espelhos, né? Sobre um físico e matemático da antiguidade. Naquela época não era físico, era filósofo natural, né? Chamado Arquimedes, né? Da cidade de Siracusa, tá? Então, ele teria usado espelhos côncavos para incendiar navios durante a Segunda Guerra Púnica. Houveram as guerras púnicas, né? E em uma delas, né, que foi a segunda, o Arquimedes teria utilizado espelhos para focalizar raios de sol, e quando os navios atingiam o foco desses espelhos muito grandes, né, daí uma distância focal muito grande, eles pegavam fogo. Se isso aconteceu na realidade ou não, não existe nenhum relato ou documento histórico que comprove, né? Existe a lenda aí, tá? O Arquimedes era uma pessoa de um saber extraordinário para a época, né? Descobriu muitas coisas no campo da física e da matemática, né? Mas não existe pode ser que alguma documentação que comprovasse isso tivesse na Biblioteca de Alexandria, que foi queimada, enfim, não se sabe aí se essa história realmente é verdadeira, tá? Então, assim, isso pode até ter acontecido, graças à propriedade da convergência, mas, como eu disse, não existe nenhuma comprovação. O fato do fato, né, da queima dos navios, o fato é que esse fenômeno é possível, as pessoas usam isso na construção de um fogão solar. Então, tá aí o fogão solar, você tem uma panela que está no foco de um espelho esférico côncavo, os raios de luz incidem nesse espelho e todo o espelho converge esses raios de luz para o foco no sentido de aquecer a panela, né? No sentido de aquecer a panela. E aí esse fogão solar ele já passou por vários testes, ele já participou de várias feiras, né? Obtendo êxito no seu intento, que é cozer um alimento, tá? Então, para efeitos de curso, né, a gente vai ter que opa, pronto, a gente vai ter que só pensar em algumas nomenclaturas, que são as seguintes. Primeiro, o centro de curvatura é o centro da esfera, tá? O centro da esfera, que deu origem àquele espelho, certo? Esse centro de curvatura vai originar o raio de curvatura, que é a distância do centro até a borda, né? Da esfera, mais uma vez, que deu origem a esse espelho. E lá na frente vocês vão perceber que o foco do espelho, e aí isso já foi medido várias vezes e testado e não há questionamento, que a distância focal é metade do raio, né, de curvatura. Mas a gente vai falar disso mais adiante. Vértice é o ponto de curvatura aqui da calota esférica. E nós vamos trabalhar muito em cima do eixo principal, né, que é uma reta definida, né, que ela vai do vértice até o centro de curvatura, ou seja, cortando aí diametralmente a esfera no eixo que vai do vértice ao centro de curvatura. O eixo secundário é qualquer outro eixo, e o espelho ele tem um ângulo de abertura. A gente já falou aqui que nós vamos trabalhar em termos de condições de Gauss, ângulos de abertura inferiores a 10 graus. Tá? E aí é o seguinte, nós tem alguns esquemas aí de raios particulares, né? Porque nós vamos ver que para a formação da imagem, esses raios eles têm que se cruzar para formar a imagem, tá? Então, o raio que passa pelo centro, ele vai e volta sobre si mesmo. O raio que reflete paralelo, incide paralelo, reflete pelo foco, e pelo princípio da reversibilidade, a gente viu esses princípios anteriormente,
Se ele incide pelo foco, ele reflete paralelo ao eixo, né? A gente fala sempre em relação ao eixo central, o eixo principal. E quando ele reflete no vértice, né, a gente vai observar aí a lei da reflexão de uma forma mais direta. Todos os outros casos, eles obedecem à lei de reflexão, a segunda lei. Se você não lembra da segunda lei, volte ao vídeo anterior, que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Né? Então a gente traça alguns caminhos, como esse do centro, esse que vai e volta pelo foco, para facilitar um pouco. E nesse caso aqui a gente percebe nitidamente essa questão do ângulo aí, tá? Então, como o eixo principal aqui ele é paralelo, ele é perpendicular ao espelho, então ele faz o papel de reta normal. Aí está aí para o caso do espelho convexo, né? Perceba que no espelho convexo eu vou analisar o prolongamento do raio, tá? E aqui a reflexão, mais uma vez, propriamente dita. Só que para ver isso de forma mais direta, tá? Nós vamos ver essa animaçãozinha aqui, onde nós vamos ver a evolução da formação da imagem. E aí nós vamos ver que o local da imagem vai depender da posição do objeto. Então perceba que eu tenho o meu objeto aí, que é uma setinha, tá? E primeiro ponto, tá aqui, ele incide paralelo e reflete passando pelo foco. Tá um pouco fora de posição aqui, né? Mas esse primeiro traço é o foco, o segundo é o centro de curvatura. Então o raio incidiu e refletiu pelo foco. Tá? No segundo, ó, ele incide pelo foco, reflete paralelo ao eixo. Eu já tenho aqui, entre o centro e o foco, a formação de uma imagem. Se você observar, essa imagem ela é real. Por que que ela é real? Por que que eu posso dizer que ela é real? Primeira coisa, ela é formada pelo cruzamento dos raios. Os raios se cruzaram e eu gerei a imagem. Segundo ponto, ela pode ser projetada. Quando a imagem é real, ou seja, quando ela é formada por raios luminosos, ela pode ser projetada. Então, se você colocar um anteparo aqui, uma tela aqui, você vai ver a formação da imagem. Então, essa imagem ela é real, que é formada pelos raios, é invertida, veja que a pontinha da seta aqui está para cima e aqui está para baixo, e menor. Menor aí não tem o que questionar, né? E aí o terceiro raio, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar o objeto e vou fazer a mesma coisa, eu vou traçar os raios. Perceba o seguinte, em relação à imagem anterior, eu aproximei o objeto, a imagem afastou-se um pouco e aumentou um pouco de tamanho, mas mesmo aqui, ela continua inferior em tamanho em relação ao objeto. Ela continua sendo real, continua sendo invertida e continua sendo menor, mas em relação à imagem anterior ela é um pouco maior. Se eu continuar aproximando, vamos colocar agora no centro de curvatura, eu tenho uma imagem aí de mesmo tamanho, tá? E continua se afastando do espelho. Então, à medida que eu vou aproximando a imagem, à medida que eu vou aproximando o objeto, a minha imagem vai se afastando e ficando cada vez maior. Vou colocar entre o centro e o foco agora. Eu tive ampliação do objeto. Ainda, real. Se está invertido, e se é formada por prolongamentos, então é real. Se é formada por raios, então é real. No prolongamento aqui é virtual. Tá? Então, o que será que acontece, então, se eu colocar o objeto no foco? No foco, perceba que os raios eles serão paralelos. Todos eles serão paralelos. Se eu não tenho cruzamento de raio, eu não tenho formação de imagem. Só que aí a gente vai pegar um axioma lá da geometria que diz que duas retas paralelas se cruzam no infinito, tá? Então elas se cruzariam supostamente no infinito. Aí você diz, mas isso então não tem aplicabilidade nenhuma. Tem. Os telescópios refletores,
o raio de curvatura deles é muito pequeno em relação à distância dos objetos observados. Então, eu tenho objetos no infinito, né? A distância é muito maior em relação às dimensões do telescópio. Então, os raios chegam praticamente paralelos. Então, a imagem deles vai se formar no foco do espelho. Então, eu tenho um objeto distante, como uma estrela, um planeta distante. Os raios chegam praticamente paralelos. A distância pode ser considerada infinita, dadas as dimensões de distância e do espelho, tá? E aí a imagem vai se formar no foco desse espelho. Então, tem uma aplicabilidade. Nós chamamos isso aqui de imagem imprópria, tá? Então, quando eu tenho essa condição que eu coloco o objeto no foco e não tenho a formação de imagem, a gente chama isso de imagem imprópria. Se eu continuo aproximando, a minha imagem vai reaparecer, só que atrás do espelho agora. Minha imagem agora é virtual. Então, o espelho côncavo, ele produz imagens reais e produz imagens virtuais. A imagem virtual no espelho côncavo, ela só é formada quando o espelho está entre o foco e o vértice do espelho. Tá? E aí a minha imagem é virtual e maior. Então, nesse caso, que a sua imagem é virtual e maior, isso só acontece quando o espelho é côncavo, porque se o espelho for convexo, a gente vai ver que a imagem vai ser virtual e menor. Tá? Então, pelo tipo de imagem formada, eu tenho como definir qual é o tipo de espelho. Então, primeiro, se a imagem é real, se ela foi projetada, se ela é formada pelo cruzamento de raios luminosos, eu já sei que o meu espelho é côncavo, porque o espelho côncavo, ele gera imagens reais. Ele gera imagens reais, tá? Se eu sei que a minha imagem é virtual, eu tenho que perceber duas coisas. Se ela for maior, o espelho é côncavo. Se ela for menor, o espelho é convexo. Ok? Então, essas aí são as condições, né, as 4 condições de formação de imagem, 4 ou 5 condições de formação de imagem no espelho côncavo. No espelho convexo não vai ter muito mistério, a formação vai ser sempre essa que você está vendo. Então, eu vou ter sempre uma formação virtual, que está atrás do espelho, é formada por prolongamentos, veja, virtual, direita, porque está na mesma orientação, só que menor. Virtual e maior, espelho côncavo, virtual e menor, espelho convexo. Então aí está aí algumas imagens mostrando essa questão desse método que a gente fez, é o método gráfico pelo desenho, né? Então perceba aqui, ó, a setinha aqui e a imagem dela, aqui é a imagem da vela, aqui é a direita, então, ó, a imagem é virtual, está lá atrás do espelho. Aqui a imagem é projetada. Aqui, nesse desenho aqui, ela está projetada, nesse outro também. Então são imagens reais. Tá? Agora vamos ver o seguinte, se eu não tiver como fazer o experimento, se eu tiver só os números, eu tenho como fazer previsões exatas sobre a imagem? Temos, tá? Pelas equações de Gauss. Ok? Então veja, aqui nós criamos uma situação qualquer, objeto, imagem real invertida em menor, mas isso independe do tamanho da imagem. P é a distância do objeto ao vértice do espelho, P' é a distância da imagem ao vértice do espelho e F é a distância focal. Então, tem uma série de demonstrações, vocês podem ver isso no livro didático de vocês, tá? Ou mesmo na internet, essa demonstração está espalhada por aí. E nós chegamos em 2 resultados. O primeiro é sobre a equação de Gauss, sobre o que relaciona o foco e as distâncias. Essa equação vai me dizer se a imagem é real ou é virtual, tá? E essa do aumento vai dizer se ela é direita, invertida, maior, menor ou igual. Tá? Depois nós vamos ver isso aí dentro de um exercício. Então essas 2 equações elas são fundamentais para os espelhos e para as lentes, tá? Mas nós vamos ver a questão das lentes posteriormente. E aí vem uma convenção de sinais.
tá? Que é necessário que seja usado. O foco positivo, o espelho é côncavo, ele é convergente, foco negativo, o espelho é convexo. Nós vamos ver isso também no exercício daqui a pouco. Quando a imagem é real, o pelinho é positivo, imagem virtual, o pelinho é negativo. É importante que você lembre essas convenções de sinais, principalmente se você vai submeter algum vestibular em qualquer canto do Brasil, não só o Enem. E maior do que zero, né? Ou ampliação maior do que zero, a imagem é direita, ou invertida se for menor do que zero. E para saber se é maior ou menor, para ser maior, esse tem que ser maior do que 1 em módulo, menor do que 1 em módulo, imagem menor, e igual a 1, imagem do mesmo tamanho. Então, tem algumas conclusões que a gente pode tirar acerca desses espelhos. Isso aqui eu já mencionei. Toda imagem real ela é invertida e toda imagem virtual é direita. Então, quando você olha no retrovisor de um veículo, por exemplo, tá? Você está vendo uma imagem virtual. Então, você vê ela direita. Se o espelho fosse côncavo aqui, né, e de repente eu tivesse a formação de uma imagem real aqui, ela estaria de cabeça para baixo, e isso eu acho que você deve imaginar que complicaria a vida do motorista. Né? Mas se você pega uma colher, por exemplo, como nesse outro exemplo aqui embaixo, tá, você vai ver a imagem de cabeça para baixo. Então, nesse caso, a imagem é real. Ok? Se a imagem formada pelo espelho esférico é real, ele é côncavo. Apenas o espelho côncavo gera uma imagem real. O espelho convexo gera uma imagem virtual. E se a imagem é virtual, eu tenho duas possibilidades. Se ela for maior do que o objeto, o espelho é côncavo. Se ela for menor, o espelho é convexo. Então, são algumas orientações que ajudam muito, né, na construção ou na resolução dos exercícios. Tá? Então, vamos ver alguns pontos aqui que já foram abordados em vestibulares passados, como esse aqui, por exemplo. Esse aqui vai citar o caso que nós citamos há pouco do fogão solar, né? Então, é uma superfície refletora parabólica que tem sido utilizada como fogão solar. Esse dispositivo é montado de tal forma que a superfície fique posicionada sempre voltada para o Sol. Então, ela tem alguns eixos móveis aqui, eu estou sempre posicionando esse fogão, né, para o Sol, justamente para eu ter a concentração de raios. Neste, a panela deve ser colocada em um ponto determinado para a maior eficiência do fogão. Ora, nós já falamos há pouco, né, que o ponto onde eu tenho a concentração de raios é o foco. Então, nessa concentração de raios é que eu vou ter uma otimização do resultado desse fogão, tá? Então, quando a panela está no foco, eu tenho concentração de raios, o que aquece o alimento aqui mais rápido, tá? Aquece a panela mais rápido. E esses raios são todos refletidos. Perceba que se o fogão é solar, a distância solar em relação às dimensões do fogão, né, da parábola aí, essa distância é muito maior, que faz com que os raios cheguem praticamente paralelos. E raios, quando chegam paralelos, eles são refletidos passando pelo foco. Então, quando você vai analisar as opções, você já sabe que não é o raio incidente. Então, você já elimina de cara o item B, o item D e o item E, o raio refletido. E esse ponto, tá, não é ponto de reflexão, é o foco. Então, a resposta, né, no caso, é o item 6. Os raios refletidos se concentram num ponto que nós chamamos de foco da parábola. Tá? É a própria definição de foco. Então, o foco é o local onde todos os raios convergem. Aqui a gente tem um segundo caso, né, de uma lâmpada acesa ao longo do eixo principal de um espelho. Tá? E essa lâmpada se desloca até uma posição onde a imagem formada coincide com a posição do objeto. Se você lembra daquela animaçãozinha que a gente mostrou, e você pode abrir em casa, tá? Você vai ver que na situação onde o objeto e imagem estão na mesma posição, o objeto ele tem o mesmo tamanho da imagem, né? Estão na mesma posição, então ali o objeto está no centro ou no raio de curvatura.
Então, se a distância da lâmpada ao espelho é 24 centímetros, então o raio de curvatura é 24 centímetros. Tá? Sempre no raio de curvatura, ou no centro de curvatura, eu tenho que objeto e imagem estão na mesma posição, tá? E os tamanhos são iguais. A única diferença entre objeto e imagem, se o espelho for côncavo, é que uma vai estar invertida em relação à outra. Ok? E a 3 é uma questão de que a gente já entra no domínio do cálculo, tá? Na equação do Gauss. Então, no anteparo, a 30 centímetros de um espelho, forma-se uma imagem nítida. Então, veja, no anteparo. Se é anteparo, foi projetado. Se é projetado, a imagem é real. Se a imagem é real, o pelinho é positivo. Então, se no anteparo forma-se uma imagem nítida, tá? Eu estou dentro das condições de Gauss ainda. Tá? Então, pelinho é 30 centímetros. O objeto situa-se a 10 centímetros do espelho. Se a imagem é real, já que foi projetada, o espelho é côncavo. Então, aqui não tem muito o que pensar. Tá? Então, o tipo do espelho é côncavo. Tá? Imagem projetada é anteparo, pelinha positiva, imagem real, e só quem produz imagem real é espelho côncavo, porque o espelho convexo só produz imagem virtual. Então, a resposta do item A, né, o espelho é côncavo. No caso do item B, veja, o pelinho é de 30 centímetros e o P é de 10 centímetros. Por que o pelinho é 30? Anteparo é o local onde a imagem se forma. Então, a imagem se forma a 30 centímetros do espelho. Se ela é nítida, obedece à equação de Gauss. Então, eu posso usar as equações de Gauss. Tá? De um objeto real situado a 10 centímetros. Se o objeto está a 10 centímetros, é o P. P é a distância do objeto ao espelho, P' é a distância da imagem ao espelho. Imagem real, portanto, positiva. Equação de Gauss, 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre P'. Substituo os dados aqui. Ó. 1/10, que é o P, 1 sobre 30, que é o P'. Tirando o MMC aqui, né, 1/10 fica 3 sobre 30. Está aqui o mínimo, 3 mais 1, 4 sobre 30. Então, eu inverto. 1 sobre F é F sobre 1, que é o próprio F. Se eu invertir um lado, eu vou inverter o outro. 30 sobre 4, 7 centímetros e meio. Essa é a distância focal. Tá? E um outro resultado que eu mencionei, que a gente vai formalizar agora, o raio de curvatura é o dobro do foco. Né? Então, o foco está na metade do raio de curvatura. 2 vezes 7,5, 15 centímetros. Então, perceba que o assunto ele é razoavelmente simples, tá? Mas tem alguns detalhes, como a questão da convenção de sinal, que você deve prestar atenção. Tá? Então, terminou de ver esse vídeo, vá ao Classroom, veja suas atividades que estão lá, ok? E até o próximo encontro. Em caso de dúvidas, né, você pode chamar pelo WhatsApp, enviar o e-mail, e aí a gente vai lhe responder. Ou pelo próprio Classroom lá nas mensagens, ok? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.